Imaginem um livro que, ao longo de milênios, não apenas sobreviveu, mas moldou civilizações inteiras, inspirou as bases de sistemas legais e éticos e tocou profundamente os corações de bilhões de pessoas em todos os cantos do planeta. Não estamos falando de uma obra de ficção épica ou de um tratado filosófico obscuro. Estamos nos referindo à fundação inabalável da fé para uma grande parte da humanidade. Este é o Velho Testamento, uma tapeçaria rica e complexa que transcende o tempo, oferecendo muito mais do que apenas um registro histórico antigo. Hoje, embarcaremos em uma jornada profunda e reveladora através do Velho Testamento. Não o exploraremos como um mero compêndio de textos arcaicos, mas sim como a saga de uma nação, a intrincada revelação de um Deus transcendente e imanente, e a promessa eterna de salvação que ecoa através das eras. É uma narrativa que começa antes mesmo da existência humana, com a própria criação, e se estende por milhares de anos, culminando na expectativa de um Messias. Preparem-se para ter sua curiosidade despertada, pois desvendaremos mistérios e significados ocultos que ressoam de forma surpreendente em nossas vidas atuais. Desde os relatos paradisíacos do Jardim do Éden, passando pelas dramáticas histórias de patriarcas e profetas, até as profecias que apontam para eventos futuros, cada página do Velho Testamento é um convite à descoberta. Por que essas histórias, escritas há tanto tempo e em contextos culturais tão distantes dos nossos, ainda têm o poder de nos guiar, de nos confrontar com verdades eternas e de nos transformar profundamente? A resposta reside na sua essência atemporal e universal. O Velho Testamento é um testemunho da relação complexa e muitas vezes desafiadora entre Deus e a humanidade. Ele narra a luta constante do ser humano com a fé, a desobediência e a busca por redenção. É um espelho que reflete as nossas próprias falhas e triunfos, as nossas esperanças e os nossos medos. As paisagens geográficas, como a majestosa Canaã, o coração da Terra Prometida, com cidades icônicas como Jerusalém, Samaria, Hebrom e Berseba, não são apenas cenários, são palcos onde a história da fé se desenrolou. Pensem na Mesopotâmia, berço de civilizações, de onde Abraão foi chamado a deixar sua cidade natal, Ur, para iniciar uma jornada de fé rumo ao desconhecido. Ou o Egito, com o Nilo serpenteando por suas terras férteis, que primeiro serviu de refúgio para Abraão em tempos de escassez, e muito depois tornou-se o local da escravidão e da libertação milagrosa de toda uma nação. E quem poderia esquecer a Península do Sinai, uma região árida e desolada, onde Moisés, em meio a trovões e relâmpagos, recebeu a lei no Monte Sinai, moldando para sempre a identidade do povo de Israel? Mesmo as grandes potências imperiais da época, como a Assíria e a Pérsia, que pareciam dominar o destino de Israel e Judá com sua força militar e política, são apresentadas na narrativa como instrumentos, muitas vezes inconscientes, nos planos divinos. O Velho Testamento nos mostra que, por trás de toda a agitação humana, há uma mão soberana que guia a história, cumprindo seus propósitos. Esta tapeçaria de eventos, personagens e revelações não é apenas um livro de história religiosa. É um guia para a vida, repleto de princípios morais, éticos e espirituais que continuam a ser relevantes hoje. As leis, os salmos, os provérbios, as profecias, tudo converge para um entendimento mais profundo de quem somos e de quem Deus é. Como podemos nós, no século XXI, nos conectar com essas verdades milenares? Como as histórias de reis, profetas, pastores e povos nômades podem ainda nos inspirar a viver uma vida de propósito e significado? A resposta está em cada capítulo, em cada versículo, esperando para ser redescoberta. A jornada começa agora. Nossa jornada pela tapeçaria do Velho Testamento nos leva agora
ao ponto de partida de toda a existência, a criação. No princípio, não havia nada além do vazio, e então, pela palavra divina, o universo foi moldado. Do caos primordial surgiram os céus e a terra. A luz separou-se das trevas, e a vida borbulhou em todas as suas formas. O ápice dessa criação magnífica foi a humanidade, feita à imagem e semelhança do Criador, com a incumbência de cuidar de um jardim perfeito, o Éden. Ali, em perfeita comunhão, Adão e Eva desfrutavam de uma existência sem mancha, um paraíso físico e espiritual. Mas essa perfeição foi quebrada. A desobediência, a busca por um conhecimento proibido, trouxe consigo a queda, a separação de Deus e a introdução do pecado e da morte no mundo. Contudo, mesmo em meio à desgraça, a promessa de redenção já pulsava, uma semente de esperança em meio à escuridão. Essa promessa encontraria um novo capítulo milhares de anos depois, na figura de um homem chamado Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abraão. Ele vivia em Ur, uma próspera cidade da Mesopotâmia, um centro de cultura e idolatria. Foi ali, em meio a deuses feitos por mãos humanas, que a voz do único Deus se fez ouvir, chamando Abrão a deixar sua terra, sua família, e partir para um lugar desconhecido. Uma jornada de fé que o levaria para Canaã, a terra que Deus lhe mostraria. Essa não era apenas a migração de um indivíduo, era o nascimento de uma nação, um povo escolhido para ser portador da promessa e da revelação divina. A fé de Abraão, sua obediência a um chamado tão extraordinário, é o fundamento sobre o qual a história de Israel seria construída. De Abraão, a linhagem da promessa continuou através de seu filho Isaque, o filho do milagre, nascido quando seus pais já eram avançados em idade. E de Isaque veio Jacó, um homem de astúcia e perseverança, que lutou com Deus e teve seu nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus. Jacó teve 12 filhos, e desses filhos surgiram as 12 tribos de Israel, cada uma com sua identidade e seu destino, mas todas unidas por uma herança comum e uma promessa divina. Esses patriarcas, com suas virtudes e suas falhas, seus triunfos e suas provações, foram os alicerces do povo escolhido, o fundamento de uma nação que teria um papel central na história da salvação. Mas a jornada desse povo não seria um caminho fácil. A escassez e a fome, eventos comuns em tempos antigos, levaram a família de Jacó a buscar refúgio no Egito, uma terra de abundância, regada pelas águas vivificantes do Nilo. Ali, José, um dos filhos de Jacó, já havia se tornado uma figura poderosa, um vizir do faraó, e sua sabedoria garantiu a sobrevivência de sua família e de muitas outras nações. Por um tempo, os filhos de Israel prosperaram no Egito, multiplicando-se e crescendo em número. No entanto, a prosperidade deu lugar à opressão. Um novo faraó, que não conhecia José, viu a crescente população israelita como uma ameaça e os escravizou, submetendo-os a trabalhos forçados e a uma vida de sofrimento. Os séculos de cativeiro no Egito foram um período de profunda angústia e clamor. O povo de Israel, sob o jugo da escravidão, gemia sob o peso de seus opressores, e suas súplicas subiam aos céus. Foi nesse cenário de desespero que Deus levantou um libertador improvável, Moisés. Nascido israelita, mas criado na corte egípcia, Moisés fugiu após matar um egípcio e viveu no deserto por 40 anos, cuidando de ovelhas. Mas Deus tinha outros planos para ele, e através de uma sarça ardente, o chamou para a missão mais importante de sua vida: tirar o seu povo do Egito, da casa da servidão, e conduzi-los à terra prometida. O palco estava montado para um dos maiores dramas da história humana, um testemunho do poder divino e da fidelidade de Deus à sua aliança. O chamado de Moisés marcou o início de uma confrontação épica, não apenas entre Faraó e seu povo,
mas entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. O faraó, cego por seu poder e orgulho, recusou-se a libertar os israelitas, desafiando abertamente a autoridade divina. Foi então que Deus desencadeou uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito, cada uma delas uma demonstração inegável de seu poder soberano e de sua capacidade de julgar. Essas pragas não eram meros castigos aleatórios. Elas atacavam diretamente as divindades egípcias, expondo sua impotência. Desde a transformação da água do Nilo em sangue, que humilhou Hapi, o deus do Nilo, até a escuridão que cobriu a terra, desafiando Ra, o deus Sol, cada praga desmantelava a estrutura de crenças e o poder egípcio. A 9ª praga, a escuridão total, foi um prenúncio do golpe final, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas, enquanto o luto varria as casas egípcias, os israelitas foram instruídos a sacrificar um cordeiro, passar seu sangue nos umbrais das portas e comer a carne em uma refeição apressada, prontos para partir. Essa refeição se tornou a Páscoa, um memorial eterno da libertação de Israel e um símbolo profundo da redenção que viria. O anjo da morte passou por cima das casas marcadas pelo sangue, poupando os filhos de Israel. A dor e o terror que se abateram sobre o Egito finalmente quebraram a resistência do faraó, que, aterrorizado, ordenou que Moisés e seu povo partissem. A saída do Egito, apressada e dramática, culminou em um dos maiores milagres da história: a travessia do Mar Vermelho. Com o exército do faraó em seu encalço, o povo de Israel se viu encurralado entre as águas gigantescas e as hostes inimigas. O desespero tomou conta, mas Moisés, pela direção divina, estendeu seu cajado e as águas se dividiram, formando um caminho seco entre muralhas de água. O povo atravessou em segurança, mas quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam, aniquilando completamente o exército do faraó. Foi uma vitória estrondosa, um testemunho inquestionável do poder de Deus e de seu compromisso em proteger seu povo. Libertos da escravidão, os israelitas embarcaram em uma longa e árdua peregrinação de 40 anos pelo deserto da península do Sinai. Longe da vida confortável que muitos haviam conhecido no Egito, eles enfrentaram fome, sede e provações. Mas Deus, em sua fidelidade inabalável, os sustentou de maneiras milagrosas. Maná caindo do céu todas as manhãs, codornizes à noite, água brotando da rocha. Essa jornada no deserto não foi um mero deslocamento geográfico. Foi um período de aprendizado, de purificação e de formação de identidade. Deus estava moldando uma nação, ensinando-os a confiar nele e a entender sua santidade. No 3º mês após a saída do Egito, o povo chegou ao Monte Sinai, uma montanha imponente que se tornaria o palco de um evento transcendental. Ali, em meio a trovões, relâmpagos, fumaça e o som de uma trombeta, Deus se revelou a Moisés e entregou os 10 mandamentos. Essas 10 palavras não eram apenas regras, eram os pilares de uma nova aliança, a base de uma sociedade justa e o reflexo do caráter santo de Deus. Além dos mandamentos, Moisés recebeu um conjunto detalhado de leis e estatutos que regeriam todos os aspectos da vida israelita, desde a adoração até as relações sociais. Essa lei não era um fardo, mas um presente, um guia para um povo que agora era livre, ensinando-os a viver de forma que agradasse a Deus e os diferenciasse das nações pagãs ao redor. Para que a presença de Deus pudesse habitar entre seu povo, ele instruiu Moisés a construir o tabernáculo, uma tenda sagrada e portátil, minuciosamente detalhada em seu design e materiais. O tabernáculo era o centro da adoração de Israel, o lugar onde os sacrifícios eram feitos para expiar os pecados do povo, onde a nuvem da glória de Deus pairava sobre o Santo dos Santos. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra,
um lembrete constante da proximidade de Deus e de sua santidade. Cada elemento, desde o altar de bronze até a Arca da Aliança, apontava para a necessidade de um mediador e para a redenção futura. A libertação do Egito e a aliança no Sinai não foram apenas eventos históricos. Foram a fundação da relação de Deus com seu povo, preparando-os para a terra prometida. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, a geração que havia saído do Egito, com exceção de Josué e Calebe, pereceu como consequência de sua desobediência e falta de fé. Moisés, o grande líder e legislador, viu a terra prometida do alto do Monte Nebo, mas não lhe foi permitido entrar. Foi um momento de transição monumental, onde a tocha da liderança passou para Josué, seu fiel servo, um homem de coragem e fé inabalável. Deus o comissionou, prometendo estar com ele assim como esteve com Moisés, assegurando que nenhum inimigo poderia resistir a ele. A nação de Israel estava agora à beira de um novo capítulo, pronta para reivindicar a herança que lhes havia sido prometida há séculos, a terra de Canaã. A conquista de Canaã não foi uma tarefa fácil, mas uma série de campanhas militares estratégicas e divinamente orquestradas. A primeira grande vitória, e talvez a mais emblemática, foi a queda de Jericó. Ao invés de uma batalha convencional, Deus instruiu o povo a marchar ao redor da cidade por 7 dias, com sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia, após 7 voltas e um grande grito, as muralhas aparentemente impenetráveis de Jericó desmoronaram, um testemunho poderoso do poder de Deus e da obediência de Israel. Essa vitória abriu o caminho para o interior de Canaã. Seguiram-se outras batalhas, como a de Ai e a campanha contra a coalizão dos reis do sul e do norte. Josué liderou o povo com bravura e sabedoria, assegurando que a terra fosse subjugada, embora nem todas as nações pagãs fossem completamente expulsas, o que teria consequências futuras. Após a conquista, Josué dividiu a terra entre as 12 tribos de Israel, estabelecendo suas fronteiras e garantindo a cada família sua porção da herança prometida, desde as regiões montanhosas de Jerusalém até as planícies férteis de Berseba. Com a morte de Josué, Israel entrou em um período de cerca de 350 anos, conhecido como a Era dos Juízes. Foi uma época turbulenta e, por vezes, caótica, caracterizada por um ciclo recorrente de apostasia, opressão estrangeira, clamor a Deus e libertação através de líderes carismáticos, os juízes. Não eram apenas magistrados, mas líderes militares e espirituais que Deus levantava em tempos de crise. Exemplos notáveis incluem Débora, uma profetisa e juíza que liderou Israel à vitória contra os cananeus; Gideão, um homem que, com apenas 300 homens, derrotou um vasto exército midianita; e Sansão, cuja força sobrenatural, embora muitas vezes usada de forma imprudente, foi um instrumento contra os filisteus. Os desafios da nação durante a Era dos Juízes eram imensos e multifacetados. O principal problema era a constante inclinação do povo à idolatria. Apesar de terem testemunhado os milagres de Deus e recebido sua lei, os israelitas frequentemente se desviavam para adorar os deuses das nações vizinhas, como Baal e Astarote. Essa infidelidade resultava na retirada da proteção divina, levando à opressão por povos como os midianitas, amonitas e filisteus. Cada ciclo de opressão servia como uma disciplina divina, levando o povo a clamar por socorro, e Deus, em sua misericórdia, sempre levantava um juiz para libertá-los. No entanto, a libertação era frequentemente temporária, e o ciclo se repetia. A falta de um governo centralizado e estável, como expresso na frase "Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia", contribuía para a anarquia social e moral. A nação lutava para estabelecer uma identidade coesa e para viver de acordo com a aliança que havia feito com Deus no Monte Sinai.
Essa era uma época de grandes provações, mas também de testemunhos poderosos da fidelidade de Deus em resgatar seu povo, mesmo em meio à sua constante infidelidade. A busca por um governo estável e por um rei que pudesse unificar a nação e guiá-la nos caminhos de Deus começava a se manifestar. A busca por um governo mais centralizado e estável finalmente deu origem a uma das maiores transformações na história de Israel. A transição de uma teocracia, onde Deus era o único rei, para uma monarquia terrena. O povo, cansado dos ciclos de anarquia e opressão dos juízes, clamou por um rei como todas as outras nações. Embora Samuel, o último dos grandes juízes e profeta, inicialmente relutasse, Deus permitiu que a vontade do povo fosse feita, alertando-os sobre as consequências de tal decisão. Assim, Saul, um homem alto e forte da tribo de Benjamim, foi ungido como o primeiro rei de Israel, marcando o início do Reino Unido. Saul começou bem, demonstrando bravura em batalha, mas sua desobediência e arrogância logo o levaram a perder o favor divino. Foi nesse cenário de instabilidade que surgiu uma das figuras mais cativantes e complexas de toda a Bíblia: Davi. Um jovem pastor de Belém, aparentemente insignificante, mas que já havia demonstrado coragem ao proteger suas ovelhas de leões e ursos. A história de como ele, com uma simples funda e 5 pedras lisas, derrubou o gigante filisteu Golias, é um dos relatos mais inspiradores de fé e coragem. Essa vitória catapultou Davi à fama e ao coração do povo. Apesar da inveja e perseguição de Saul, Davi manteve sua integridade e sua fé em Deus. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Judá e, mais tarde, de todo o Israel. Ele estabeleceu sua capital em Jerusalém, transformando-a na Cidade de Davi e no centro político e religioso da nação. Sob sua liderança, Israel alcançou um pico de poder e influência, consolidando suas fronteiras e subjugando seus inimigos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um poeta, um líder, mas também um ser humano falho, que enfrentou as consequências de seus próprios erros, como no caso de Batseba e Urias. No entanto, seu arrependimento e sua profunda devoção a Deus garantiram a promessa de uma dinastia eterna. O sucessor de Davi foi seu filho Salomão, cujo reinado é frequentemente lembrado como a Era de Ouro de Israel. Salomão ascendeu ao trono com uma oração por sabedoria, e Deus lhe concedeu não apenas sabedoria incomparável, mas também riquezas e glória. A maior realização de seu reinado foi a construção do primeiro templo em Jerusalém, uma estrutura magnífica que se tornou o centro da adoração israelita e um símbolo da presença de Deus entre seu povo. O templo era um testemunho da riqueza e da habilidade arquitetônica da época, com cedros do Líbano e ouro abundante, tornando-se uma das maravilhas do mundo antigo. O reino de Salomão se estendeu de forma impressionante e sua fama atraiu dignitários de terras distantes, como a rainha de Sabá, que veio para testemunhar sua sabedoria e esplendor. Contudo, apesar de toda a sua sabedoria e glória, Salomão, em seus últimos anos, sucumbiu à idolatria. Ele tomou muitas esposas estrangeiras que trouxeram seus deuses e rituais pagãos para Israel, comprometendo a pureza da fé e semeando as sementes da decadência moral e espiritual. A desobediência de Salomão teve consequências drásticas e irremediáveis. Após sua morte, a nação unida que Davi e Salomão haviam construído se fragmentou de forma dramática. Seu filho Roboão, ao invés de aliviar os fardos do povo, ameaçou aumentá-los, provocando uma rebelião. 10 das 12 tribos se separaram, formando o reino de Israel no norte, com sua capital estabelecida em Samaria. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais à dinastia de Davi, formando o reino de Judá no sul, com sua capital em Jerusalém. Esta divisão
enfraqueceu ambos os reinos, tornando-os vulneráveis a potências estrangeiras e marcando o início de um longo período de conflito interno e decadência espiritual. Nesse cenário de reinos divididos e crescente apostasia, a voz de Deus não se calou. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais forte e urgente através dos profetas. Homens e mulheres corajosos, como Elias, Eliseu, Amós e Isaías, foram levantados por Deus para alertar o povo e seus reis sobre a idolatria, a injustiça social e a inevitabilidade do juízo divino. Eles denunciavam a corrupção, clamavam por arrependimento e apontavam para a esperança de um futuro Messias. Suas mensagens eram frequentemente impopulares e perigosas, mas eles persistiram, sendo a consciência de Israel e Judá um lembrete constante da aliança de Deus e dos caminhos que levariam à bênção ou à maldição. A história dos profetas é um testemunho da incansável fidelidade de Deus, que mesmo diante da persistente infidelidade de seu povo, continuava a chamá-los ao arrependimento e à restauração. Apesar dos avisos proféticos e da incansável paciência divina, a persistente desobediência e idolatria do Reino do Norte, Israel, selaram seu destino. Em 722 a.C., o Império Assírio, uma máquina de guerra implacável e temida, varreu a região. Samaria, a capital de Israel, caiu após um cerco brutal. O povo de Israel foi levado cativo, forçado a marchar para terras distantes, disperso entre as províncias assírias. As 10 tribos do norte foram assimiladas, perdendo grande parte de sua identidade e tornando-se conhecidas como as 10 tribos perdidas. Este evento marcou o fim do reino de Israel, um lembrete sombrio das consequências de abandonar a aliança com Deus e buscar outros deuses. Por mais de um século, o Reino do Sul, Judá, testemunhou a queda de seu irmão do norte, mas não aprendeu a lição. Apesar de ter alguns reis piedosos que tentaram reformas, a maioria seguiu o caminho da apostasia. Jerusalém, com seu templo sagrado, permaneceu como um farol de esperança, mas também se tornou um centro de corrupção e injustiça. As palavras dos profetas, como Jeremias, ecoavam pelas ruas, alertando sobre a iminente calamidade, mas foram em grande parte ignoradas. O Império Babilônico, sob a liderança do rei Nabucodonosor, ascendeu como a nova potência dominante. Após várias incursões e cercos, em 586 a.C., a tragédia se concretizou. Jerusalém foi conquistada. O glorioso Templo de Salomão, o orgulho de Israel, foi saqueado e incendiado, e grande parte da população de Judá foi levada para o exílio na Babilônia. O exílio babilônico foi um período de profunda dor e reflexão para o povo judeu. Longe de sua terra natal, de seu templo e de suas tradições, eles se sentaram junto aos rios da Babilônia e choraram, como descrito nos Salmos. A perda do templo e da monarquia davídica parecia o fim de todas as promessas de Deus. No entanto, foi nesse cadinho de sofrimento que a fé judaica foi purificada e fortalecida. Profetas como Ezequiel e Daniel surgiram, oferecendo esperança e mantendo viva a chama da fé. Eles ensinaram que Deus não estava limitado à terra de Israel ou ao templo em Jerusalém. Ele era o Deus de todo o universo e sua aliança permanecia, mesmo no cativeiro. Sinagogas começaram a surgir, tornando-se centros de adoração e estudo da Torá, garantindo a preservação da identidade judaica e da lei, uma prática que se tornaria fundamental para o judaísmo futuro. A Babilônia, no entanto, não reinaria para sempre. A roda da história continuou a girar, e um novo império surgiu no horizonte: a Pérsia. Sob a liderança visionária de Ciro, o Grande, o Império Persa conquistou a Babilônia em 539 a.C. Ao contrário de seus predecessores assírios e babilônicos, Ciro adotou uma política de tolerância religiosa e cultural. Em um ato surpreendente e que cumpriu antigas profecias,
Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Este foi um momento de imensa alegria e alívio, um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo através de um rei pagão. O retorno a Jerusalém não foi uma tarefa fácil. A cidade estava em ruínas, o templo destruído e a terra desolada. Sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, a reconstrução do templo começou, mas enfrentou forte oposição e desânimo. Foi nesse contexto que profetas como Ageu e Zacarias incentivaram o povo a perseverar, lembrando-os da importância de colocar Deus em primeiro lugar. O segundo templo foi finalmente concluído, embora não com a mesma magnificência do Templo de Salomão. Mais tarde, sob a liderança carismática de Esdras, um escriba e sacerdote, houve um poderoso reavivamento espiritual. Esdras leu a lei para o povo, que respondeu com arrependimento e um renovado compromisso com a aliança. Neemias, um copeiro do rei persa, foi movido a reconstruir os muros de Jerusalém, uma tarefa hercúlea que ele concluiu em apenas 52 dias, apesar da incessante oposição externa e interna. A reconstrução do templo e dos muros não foi apenas uma obra física. Foi um ato de restauração da esperança, da identidade e da fé do povo judeu, preparando-os para o que viria a seguir. A reconstrução do templo e dos muros foi um marco, mas a jornada do povo de Israel estava longe de terminar. Após esses eventos cruciais, a voz de Deus continuou a ressoar, através dos chamados profetas menores, figuras que, embora tivessem livros mais curtos na Bíblia, carregavam mensagens de peso e urgência. Profetas como Ageu e Zacarias já haviam incentivado a reconstrução, mas outros, como Malaquias, surgiram para confrontar o povo com sua crescente apatia religiosa e hipocrisia. Malaquias, por exemplo, denunciava sacrifícios com animais defeituosos, divórcios e a retenção de dízimos, lembrando Israel de sua aliança com Deus e exortando-os ao arrependimento. Suas palavras eram um chamado final, uma súplica para que o povo se voltasse para Deus antes que um dia grande e terrível do Senhor chegasse. Ele também profetizou a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Messias, uma promessa que ecoaria por séculos. Com Malaquias, a cortina do Velho Testamento se fechava, dando início a um período de aproximadamente 400 anos, conhecido como o período intertestamentário, ou o silêncio de Deus. Não que Deus estivesse realmente calado, mas a voz profética cessou, e nenhuma nova escritura canônica foi adicionada à coleção sagrada. Este foi um tempo de grandes transformações políticas e culturais. Domínio persa, seguido pelo helenismo de Alexandre o Grande, e depois pela ascensão do Império Romano. As sinagogas se tornaram ainda mais centrais para a vida judaica, e a Torá foi estudada e interpretada intensamente. Foi um período de espera ansiosa, de anseio pela promessa do Messias que traria salvação e restauraria o reino de Israel. A fé foi testada, a identidade judaica foi forjada e refinada sob pressões externas, e as profecias antigas foram ponderadas com fervor crescente. Ao olharmos para trás, para toda essa vasta tapeçaria do Velho Testamento, percebemos sua relevância atemporal. As leis dadas no Monte Sinai, embora muitas vezes específicas para uma cultura e época, revelam princípios eternos de justiça, moralidade e santidade que continuam a nos guiar. As histórias de Abraão, Moisés, Davi e tantos outros não são apenas narrativas históricas. Elas são arquétipos da jornada humana de fé, falha, redenção e a incessante busca por um relacionamento com o divino. Cada sacrifício, cada profecia, cada promessa, desde o Éden até Malaquias, aponta para um clímax que viria a se manifestar na pessoa de Jesus Cristo. O Velho Testamento é o prólogo indispensável, o palco meticulosamente preparado
para a entrada do Messias. Ele nos ensina sobre a natureza imutável de Deus, seu amor incondicional, sua justiça implacável, sua fidelidade inabalável e sua soberania absoluta sobre a história e o destino das nações. A lição mais poderosa que emerge dessa jornada milenar é a fidelidade de Deus em meio à infidelidade humana. Repetidamente, o povo de Israel falhou, se desviou, adorou ídolos e quebrou sua aliança. Contudo, Deus, em sua infinita misericórdia e paciência, nunca os abandonou completamente. Ele usou reis pagãos, exílios e períodos de silêncio para purificar, ensinar e moldar seu povo, sempre com um propósito maior em mente. A soberania divina não é apenas um conceito teológico. É a força motriz que impulsiona a história, garantindo que seus planos se cumpram, independentemente da oposição humana. Em última análise, o Velho Testamento não é apenas um livro de história antiga ou uma coleção de mitos religiosos. É a fundação da nossa fé, a revelação de um plano divino que se desdobra através dos séculos, culminando na promessa de um Salvador. Ele nos convida a entender de onde viemos, quem é Deus e para onde estamos indo. É um convite para mergulhar mais fundo nas verdades eternas e descobrir a sabedoria que pode transformar nossas vidas hoje. Se essa jornada pela história do Velho Testamento despertou sua curiosidade e sede de conhecimento, convido você a embarcar em muitas outras descobertas. Inscreva-se no canal Voz da Bíblia 2026, ative as notificações e continue essa jornada fascinante de exploração bíblica conosco. Há um universo de sabedoria esperando para ser revelado.